agora foi. Agora que foi. Foi, né? Pessoal, estão vendo o Gustavo? Estão ouvindo ele? Deixa eu só receber aqui os Eu estava feedbacks. prestes a desligar tudo e eu apareci. Agora eu estou conseguindo te ver. Aí, beleza, agora sim. Boa. Bom, então vamos começar. Gustavo, eu queria primeiramente te agradecer pela disponibilidade. Pessoal, a gente, primeiramente me apresentando, eu sou o Arthur, eu sou aqui da equipe de produtos e alocação da Blue Trade. E aí hoje a gente vai trazer mais uma live com uma gestora para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente do que a gente abordou nas nossas últimas lives. Hoje a gente trouxe a Geo Capital para falar com vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre o mercado de ações lá fora. A Geo Capital é uma empresa que não opera ações aqui no Brasil, tá certo? Se você ainda não segue o Instagram da Blue Trade, eu te convido para seguir. Nos próximos dias a gente vai ter várias novidades no nosso Instagram, então siga para que você seja avisado das próximas lives, tá certo? Então, Gustavo, primeiramente eu gostaria de pedir para que você se apresente e apresente também a Geo Capital para quem ainda não conhece, para que depois a gente comece o nosso bate-papo. Legal. Bom, obrigado primeiro pela Blue Trade, pelo convite aí. É sempre um prazer estar com vocês. Tive não faz muito tempo no escritório de vocês, né? Mas agora não dá mais estar presente. Vamos aqui no virtual mesmo. Bom, eu sou o Gustavo Aranha, eu sou responsável pela área de distribuição lá da Geo Capital. Estou lá desde 2017, a Geo existe desde 2013. A gente tem basicamente uma estratégia só, que, como você falou, é diferente. É uma estratégia de investir em ações globais, com fundos aqui no Brasil, com time aqui no Brasil, com research aqui no Brasil, viajando muito, tentando trazer para as carteiras dos nossos investidores os melhores modelos de negócio do mundo. Tá certo. Bom, Gustavo, então, primeiramente, só para eu explicar para o pessoal, a GeoCapital ela distribui dois fundos na nossa plataforma, tá? Um que ele é denominado em reais e o outro que é denominado em dólar, então ele tem ali também um componente da variação cambial. Então, Gustavo, eu queria que você primeiramente falasse um pouco sobre a visão da Geo durante toda essa crise causada pelo coronavírus, de que forma que vocês se movimentaram e um pouco do que vocês esperam daqui para frente. Legal. Foi um cenário desafiador, né? Pode ser assim, nos últimos 3 meses. A gente tinha uma visão, quando começou o ano, de que os ativos estavam caros. Quando a gente olhava para as companhias que a gente analisa, são 60 nomes que a gente analisa só, a gente via mais coisa cara do que barata. Tanto assim que o nosso fundo só tinha 10 posições em janeiro e 30% de caixa. Então, a gente não estava esperando uma pandemia, óbvio que não, mas a gente notava um mundo leniente com valuations e a gente estava muito cuidadoso com isso. Quando a crise veio e os ativos começaram a cair todos de uma forma bem abrupta, né? O que a gente faz nessas horas, primeiro é seguir o nosso processo de investimento, então começar a aproveitar oportunidades que o mercado vai nos dando. Claramente, alguns ativos foram ficando muito baratos, mas dessa vez o que a gente fez muito rápido e que eu acho que foi fundamental no final das contas foi entender que não era uma crise só de deslocamento de preços, que ia ter consequência nas companhias. E aí, aquela referência de cara ou barata que você tinha pode não mais ser verdade em função de um novo cenário que as empresas vão viver no seu dia a dia. Então, vou dar o exemplo da Disney, que é uma companhia que a gente gosta, segue, é uma das maiores posições da carteira. Né? Quando você faz um valuation de Disney em dezembro, né, e acha um valor justo para ela, você não, por mais conservador que você seja, você não coloca no teu modelo parques fechados, né, porque isso nunca tinha acontecido. Mas agora você tem essa realidade. Então, a gente teve que estressar, como a gente chama lá, eu estou brincando que é uma máquina de moer carne, né? A gente passou as teses de investimentos todas numa máquina de moer carne para ver se elas param de pé num cenário tão drástico quanto os que as empresas vão enfrentar nos próximos trimestres. A Disney, só para ficar no mesmo exemplo, com parque fechado, sei lá, por 6 meses, talvez 8 meses. Né? Então a gente teve que fazer vamos dizer, mudou um pouco os parâmetros de caro ou barato, fez essa transformação. O fundo hoje ele está com só 10% de caixa, então a gente tinha 30%, foi para 10%, então a gente aproveitou o momento, mas as coisas caíram de valor no longo prazo, na nossa opinião. Então a gente está muito respeitoso
vamos dizer assim, com o cenário, com o tamanho da incerteza que a gente vê para frente no cenário das companhias. Tá certo. Vocês tinham uma posição, diversas posições que eu soube que vocês fizeram modificações porque vocês enxergam um cenário ruim no médio e longo prazo para essas companhias. Mesmo depois que a gente saia da crise, essas companhias continuam sofrendo um pouco. Você poderia falar para a gente um pouco mais sobre elas e sobre isso que vocês estavam pensando? Claro. Como eu falei, a máquina de moer carne, algumas empresas, né, passaram por esse estressador de teses e passaram bem, saíram do outro lado, claro que com 2020 e 2021, com resultados piores, mas sem trazer risco estrutural para o portfólio, na nossa opinião. E risco estrutural, estou dizendo risco de quebrar, efetivamente. Mas algumas companhias, por mais que estejam e que sejam bem geridas, com marcas boas, bons managements, elas estão no olho do furacão. E aí elas simplesmente a gente não quer ter no portfólio a preço nenhum hoje, por entender que elas vão passar por um cenário muito difícil. E aí talvez eu esteja falando especificamente aqui, citando de que estava no nosso portfólio e não está mais, Marriott, que é uma companhia que a gente gosta muito, a cadeia de hotéis, acho que todo mundo conhece. É uma companhia que a gente acompanha há muitos anos, mas essa crise veio e foi no nariz dela que a crise deu o soco, né? Também foi no nariz da Boeing, que é a empresa que a crise deu soco, ou na da Safran, que faz turbina de avião. São três, da Hilton, são 4 companhias aí que a gente segue, a gente acompanha, a gente gosta, mas a gente acha que não é o momento de ter. Então, nesse conceito de elas trazem para o portfólio hoje um risco estrutural que a gente acha que não deveria correr. Nessa mesma esteira de empresas que vocês não gostam e por conta disso ou diminuíram ou não irão investir agora, você consegue falar para a gente alguns nomes que ou se beneficiam desse caos que está tendo ou que pelo menos passam por ele assim de forma tranquila? Sim, só se eu puder fazer uma pequena correção, Marriott, Safran, Hilton, não é que a gente não gosta, a gente adora. A gente só acha que nesse momento elas estão com dificuldades enormes operacionais pela frente e a gente acha que agora não é hora de investir nelas, tá? Mas a gente não derrubou a tese, essas companhias seguem no nosso universo de cobertura, é uma questão mais conjuntural do que estrutural das companhias. Do mesmo jeito, algumas companhias saíram melhor da máquina de moer carne do que entraram, né? Tem algumas companhias, por incrível que pareça, que o cenário de todo mundo em casa se beneficiam desse cenário. Talvez para citar uma, ICE, que é uma companhia de bolsa de valores, ela é dona de várias bolsas de valores ao redor do mundo, e a gente está tendo mais volume de transações financeiras, principalmente de derivativos para a hedge, então ela tem tido picos de demanda. Outro exemplo da nossa carteira é Comcast, uma companhia americana que 80% do negócio dela é levar internet de banda larga, o cabo mesmo, ela é dona do cabo físico, para muitas regiões dos Estados Unidos. Ela está tendo pico de demanda, né? A Cerner é um software médio que a gente não tinha na carteira, mas caiu bastante, a gente conseguiu comprar, mas a gente acha que é uma... Essas são claramente, na nossa opinião, beneficiadas com a crise. Algumas outras a gente acha que tem lados que se beneficiam e outros que não, e que elas passam sem risco estrutural, mas não são necessariamente ganhadoras. Talvez o melhor exemplo seja a própria Disney, que tem um lado do business dela, que é o Disney Plus, que é o canal de assinatura de streaming que ela lançou recentemente, que já bateu 50 milhões de assinantes. Ela divulgou isso ontem. Então, muito relevante, um número muito alto. Por outro lado, ela tem parques e cinemas fechados, o que certamente é muito ruim para a companhia. Então, eu diria que algumas companhias, a maioria delas, fica esse meio do caminho em que você vê um cenário pior de receita, mas ela passa bem do ponto de vista estrutural. Tá certo. Gustavo, a equipe de vocês é uma equipe muito sênior e bastante diversificada, veio bastante gente que trabalha há muito tempo já no mercado financeiro e já passou por outras crises. A cada momento que passa, a gente vai tentando acessar o futuro e ver até onde o coronavírus vai, mas assim, com dados que a gente tem hoje,
vocês conseguem enxergar paralelos dessa crise atual com alguma outra crise? Conseguem enxergar alguma forma de a gente sair dessa crise nas próximas semanas? Não. Eu vou dizer assim, por mais experiente que a gente seja, e não precisa nem necessariamente só experiente, mas também estudioso, né? A gente pode estudar as crises que a gente não teve a oportunidade de viver. Eu acho que essa é uma crise que juntou vários aspectos. Ela é uma crise, certamente, uma crise financeira, né? E os bancos centrais foram muito bem no começo dela para evitar consequências muito drásticas de liquidez e tal, talvez já aprendendo com 2008. Ela é uma crise econômica muito forte. A gente não viveu, desde das grandes guerras, um cenário de... E nem naquele momento a gente tinha 1/3, como a gente tem hoje, da população mundial em algum tipo de lockdown. Então, também um cenário de recessão econômica, ou pelo menos de atividade econômica caindo muito rápido, muito forte, ao mesmo tempo no mundo inteiro, junto, né, com a crise financeira, junto com uma crise humanitária, porque isso pega no sentimento das pessoas. Diferente de 2008, que se você não era do mercado financeiro, as pessoas às vezes nem sabiam o que estava acontecendo, né? E aqui é impossível você passar um dia sem alguém falar do coronavírus, contando as mortes, contando os doentes, os infectados. Então tem uma crise humanitária. E ainda, como se não bastasse tudo isso, a gente teve ali uma pequena crise do petróleo. Junto com a menor demanda, a gente teve uma briga ali da OPEP com a Rússia que jogou o petróleo para baixo muito rápido. Talvez a demanda ia diminuir mesmo, o preço ia cair, mas não naquele dia. Então, estatisticamente raros, onde tudo acontece junto. E por isso que eu falo que a GEL está muito cautelosa no sentido de respeitar muito o tamanho das incertezas que as companhias vão enfrentar nos seus dias a dia. Eu fico imaginando você, CEO da Disney, CEO da Bembev, CEO da Constellation Brands, da Comcast, agora com tantas partes se movendo ao mesmo tempo, os seus funcionários em casa, os seus consumidores em casa, as suas cadeias produtivas em xeque. Então, muito difícil. Então, o que a gente está é muito cuidadoso, tentando agora, acho que agora é a hora de prezar qualidade. Sim, olhando para o longo prazo, na nossa opinião, tem oportunidade, as empresas ficaram baratas, mas a gente acha que, ao mesmo tempo, veio junto com isso riscos estruturais relevantes. Então, acho que agora, eu estava falando outro dia para um cliente, agora é a hora de focar em qualidade, na minha opinião. Na gestora de qualidade, no escritório de agente autônomo de qualidade, no assessor de investimento de qualidade, na classe de ativo de qualidade, na ação, no nosso caso, na empresa de qualidade. Acho que isso pode fazer muita diferença daqui para frente. Tá certo, legal. Naquela conversa que a gente teve aqui alguns meses atrás, vocês frisaram bastante o quanto que a GEL olha para negócios extremamente conhecidos no mundo inteiro e o quanto que vocês já prezavam por qualidade naquela época. Você poderia discorrer um pouco mais sobre esse assunto, que eu acredito que é algo pertinente para o momento, principalmente por conta dessa sua fala, e assim, explicar um pouco das principais companhias que se encaixam nessa filosofia de vocês, que vocês têm na carteira hoje, que são esses negócios extremamente resilientes, de extrema qualidade, que são negócios mundiais, não só localizados em um outro lugar. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro, esse é a pedra fundamental assim, do nosso processo de investimento. Como eu falei, a gente tem um universo de cobertura, né, que a gente acompanha de 60 companhias, e essas 60 companhias, para uma companhia estar nessas 60, o que a gente procura nelas é o que a gente chama de qualidade do modelo de negócio, mas para não ficar na subjetividade do que é qualidade, a gente realmente, ao longo dos anos, veio desenhando um scorecard, um processo bastante granular, com 12 métricas super específicas que a gente atribui notas mesmo para as companhias, onde o objetivo é tentar entender, basicamente, no macro, vou falar um pouco, se as companhias têm presentes nelas, né, nos seus modelos de negócio, poder de preço, que é aquela característica da empresa que comanda preço para o seu cliente, não toma preço dele, né? Cultura de dono, que é um jeito nosso de chamar governança. Então, se a empresa ela é contracíclica, o que é bom, se a empresa contrata e demite pelos motivos certos, se olha para o longo prazo, né, se é cuidadosa com o seu balanço,
Se tem governança corporativa eficiente, boa e transparente que respeita os minoritários, a gente leva isso muito em consideração. E crescimento, o terceiro, que é a companhia tem avenidas de crescimento, ela proporciona, ela tem caminhos para que ela continue reinvestindo o lucro atual no seu negócio para continuar crescendo. Então, a gente sempre primou na GEL, e quando eu digo que uma companhia está no nosso universo de cobertura, eu estou dizendo, em outras palavras, que a GEL vê nessa companhia essas características de uma forma muito pronunciada que eu acabei de contar. Se eu te disser que uma companhia não está no nosso universo de cobertura, ou ela foi uma das 420 empresas que passou por um comitê, mas não conseguiu tirar a nota alta o suficiente para entrar no nosso universo, ou é uma companhia que a gente nunca olhou, que, como tem 60 mil companhias listadas lá fora, é uma chance enorme da gente simplesmente nunca ter feito um comitê de investimento sobre aquela companhia mais profundamente. Mas então essas são as características que a gente procura. E aí eu vou dar alguns exemplos, e talvez alguns exemplos de companhias que, vamos dizer, hoje estão na nossa carteira e que aí eu já aproveito e falo um pouco da carteira, e que se estão na nossa carteira, além de ter essas características que eu acabei de falar, na nossa opinião elas estão baratas, né? Porque a diferença entre o universo de cobertura e o portfólio é o valuation que a gente traz. Então, se eu puder falar, assim, posições importantes e relevantes nossas, até do maior para o menor, assim, a gente divulgou a carteira hoje, por isso que é um bom dia para a gente estar falando, né? A gente tem Disney na maior posição, né? Disney na maior posição. Depois a Bembev é uma posição grande, John Deere é uma posição grande, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou falar agora na ordem Disney, Constellation, Comcast, John Deere, Berkshire, Bud, Luxottica, ICE, Coca-Cola, Diageo. Então, são companhias Cerner, como eu falei, aquele software médico hospitalar, né? LVMH. Então, são companhias, eu estou aqui na minha colinha na tela, por isso que eu estou desviando. Então, são companhias que a gente gosta muito e que estão baratas, tá? Então, esses são alguns exemplos, vamos dizer assim, de companhias que a gente não só vê essas características de qualidade, como acha que estão baratas. Tá certo. Vocês têm como objetivo, quando vocês investem em uma companhia, um retorno de 8% em dólares ao ano, certo? Isso, num período de 5 anos. esse é o, vamos dizer, a barreira mínima que a gente exige, o retorno mínimo que a gente exige. Tá fazendo um barulho estranho aí para você? Tá. Não, só para saber se era aqui, só ou não. Mas vamos lá, não tem problema. Esse é o retorno mínimo que a gente precisa ver numa companhia para começar a querer investir. O que é retorno mínimo? É a diferença entre o preço que ela está sendo negociada hoje e o valor de longo prazo que a gente atribui para ela em 5 anos. Então, quanto maior esse desvio, mais o meu portfólio quer ter essa companhia nele. E quanto menor, menos ele quer ter. Até que menos que 8% ele nem quer ter. Tá? Então é isso aí. A partir de 8% ao ano, por 5 anos de TIR, vamos dizer assim, enxergada num ativo, a gente começa a querer investir nele. Tá certo. Hoje, com essas quedas que tiveram, qual que é esse retorno esperado no portfólio de vocês? Esse é o famoso baratômetro, né? Para quem olha a nossa lâmina e acompanha os nossos materiais há mais tempo, como a gente tem uma métrica de para cada ativo ter uma opinião de qual o desvio do preço para o valor de longo prazo, matematicamente falando, que é uma TIR de 5 anos ao ano, a gente consegue fazer uma média e pelo menos ter uma ideia, não do retorno esperado efetivamente, mas de quanto a gente acha que está barato ou caro aquele portfólio em relação ao valor desse mesmo portfólio daqui a 5 anos. Né? Por isso é teórico esse exercício, porque certamente o portfólio vai mudar, então isso é bastante diferente do que uma linha reta com um portfólio fixo, mas mostra para a gente o quão barato ou caro os ativos estão. Para ter uma ideia, em dezembro, quando eu falei que a gente estava com aquela posição em caixa maior e vendo os ativos caros, essa métrica era de mais ou menos 11% ao ano por 5 anos. Então, é um bom retorno, vamos pensar assim, né? A gente achava que estava relativamente barato.
né? Mas hoje está em 14,5, que é quase, estatisticamente, é bem raro chegar perto dos 15, essa nossa métrica. A gente acompanha isso desde que a gente fundou a GEL. Então, eu diria que, de novo, com todo o cuidado que a gente está tendo para respeitar muito o cenário de curto prazo, quando a gente olha para o longo prazo, parece que vai ter sido um bom momento para se investir na nossa carteira, por agora, vamos dizer assim. Esse 14,5% seria em dólares, certo? Quando a gente faz a conversão para reais, fica ainda maior esse yield esperado. Gustavo, essa é uma característica bastante importante da GEL para uma construção de uma carteira bem diversificada, esse fato de operar o mercado americano de ações, que a gente tem poucos veículos no Brasil que fazem isso. Para você, qual que é hoje a principal diferença entre o mercado no Brasil e nos Estados Unidos e o porquê que você acredita que talvez lá possa haver uma recuperação mais rápida do mercado de ações? Tá, primeiro só lembrar que a gente tem ativos também europeus, né, dentro da carteira, então a gente faz realmente ativos globais, basicamente 2/3 dos 60 ativos são americanos de fato, 1/3 europeu. Assim, eu acho que a grande diferença, primeiro é o número de opções, né? O mundo tem 70 mil empresas listadas, né, dos quais 400, sei lá, estão aqui no Brasil. Então, você pode escolher se você quer pescar no oceano ou no aquário. A gente escolheu pescar no oceano. Então, o primeiro ponto eu acho muito diferente é isso. O segundo é liquidez. O primeiro ponto, só para ficar no primeiro ponto, a gente não precisa, né, o número de opções, você não precisa muito engolir sapo, você tem muita oportunidade de investimento. Então, eu sempre falo, se uma companhia não falar com a gente, não quiser dar abertura para a gente simplesmente não coloca ela no nosso universo de cobertura e está tudo bem. Então, a gente tem muita opção. Segunda, certamente, é a liquidez. As companhias as ações das empresas têm uma liquidez infinitamente superior à liquidez do Bovespa e das empresas aqui da Bovespa, da B3, né? A gente tem um fundo hoje que poderia ter exatamente as mesmas empresas, exatamente os mesmos times, poderia ter um PL 50 vezes maior. A gente tem R$1 bilhão, a gente poderia ter US$ 10 bilhões, que não precisaria mudar nada e caberia. Eu não conheço nenhuma gestora de long only no Brasil que pode ter uma fração disso, né? Seria uma insanidade. Então, acho que liquidez é o segundo ponto muito importante. E sobre a recuperação, eu tenho, assim, a gente não acompanha muito o Brasil, né? Então, profissionalmente, claro que pessoalmente todos estamos aqui, tem opinião, mas a gente não olha muito para fundamento de Brasil e tal. Mas eu fico pensando que é muito difícil, né, imaginar um cenário onde os ativos começam a se recuperar e os ativos globais das empresas, referências no mundo inteiro, com acesso a vários mercados, com acesso ao capital, ao mercado de capitais, mercado profundo de capitais, crédito e tal, não vai estar entre as principais classes de ativo as primeiras a se recuperar. Eu fico com muita dificuldade de imaginar outras classes de ativos se recuperando e global equities, desse tipo que a GEL faz, não. Então, eu não queria dizer exatamente, cravar assim, não, a recuperação vai vir muito antes lá fora do que aqui, mas certamente, eu tenho mais segurança de dizer que eu consigo enxergar muito poucos cenários onde a recuperação vem e os ativos globais de qualidade, como os da GEL, não se recuperam. Mas eu vejo outros cenários onde, eventualmente, vamos dizer, eventos pontuais e específicos de um país ou outro freiam a recuperação daquele país. Isso pode acontecer com o Brasil, tomara que não, mas pode acontecer. Entendi. E Gustavo, vocês tentam manter o máximo de proximidade possível com as empresas que vocês têm no portfólio. Vocês têm tido alguma dificuldade para ter esse contato por conta dessa impossibilidade de se viajar, de estar lá do lado do executivo? Ou para vocês não mudou nada a dificuldade de fazer essa gestão de portfólio? Não, a gente, claro que você tem razão. Primeiro, a GEL tem como modelo de acompanhamento das companhias estar em campo, né, não no escritório lendo o relatório. A gente lê o relatório, obviamente, mas para a gente o diferencial aí, conhecer a companhia, conhecer o management, conhecer o concorrente, conhecer o fornecedor. Então, a viagem sem dúvida que é uma ferramenta
importante do nosso processo de análise. Então, portanto, claro que agora a gente não consegue fazer isso, mas o canal com as companhias que a gente já conhece, atua e quer falar, está aberto usando a tecnologia. Então, quando a gente estressou as teses de investimento aí recentemente para incorporar um cenário pior para todas elas, a gente falou com muitas delas e a gente liga e fala e conversa. Então, assim, eu diria que, claro, se você disser, putz, a gente vai ficar 3 anos sem poder viajar, eu acho que torna um pouco mais difícil, porque a gente acredita muito nessa proximidade, não só com a companhia, mas com visita à fábrica, visita o fornecedor, visita o concorrente. Isso é importante. Mas em 3 meses, 2 meses, a gente está sem poder viajar, sei lá, 4 semanas, isso acho que não ainda não dá para dizer que prejudica, mas se isso permanecer, obviamente, por 1, 2, 3 anos, aí acho que sim, mas também aí eu acho que esse vai ser o menor dos problemas. Exato. Bom, Gustavo, a gente está chegando aqui no final da nossa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o investidor da Blue Trade que está nos assistindo agora. Legal. Bom, primeiro eu vou começar então agradecendo de novo o espaço que a Blue Trade está dando para mim e para a GEL, muito legal. Segundo, se eu puder deixar aí uma mensagem, né? Eu queria primeiro parabenizar pela escolha da Blue Trade. Eu tive no escritório de vocês, eu tive uma reunião legal. Eu falo com muitos escritórios da XP, então eu sei o que eu estou falando. Senti na conversa com vocês, nas perguntas de vocês, que vocês fizeram para a gente um diferente, profundo, interessado. Então, realmente, queria primeiro dizer para o investidor da Blue Trade que, como eu falei, focar em qualidade. Eu acho que vocês estão num lugar certo. Tudo que eu escutei e vi e senti lá me deixou muito confortável e feliz. E depois, agora para o investidor em termos de investimento, o que eu queria dizer é para diversificar. Eu acho natural e acho bom que o investidor brasileiro invista em Bolsa do Brasil. E é assim no mundo inteiro. O investidor americano tem muita Bolsa americana. O investidor francês investe bastante nas empresas francesas. Mas eu queria fazer quase um apelo para que o investidor diversifique. Porque o investidor americano, o bom investidor americano, não tem só ação americana e o francês não tem só ação francesa. Então, a diversificação geográfica, seja com a GEL ou com qualquer outra gestora, mas de preferência com a GEL, mas a diversificação geográfica, ela é benéfica para o investidor de renda variável. Ela melhora a relação risco-retorno, ela diminui volatilidade, então ela torna a relação do investidor com a renda variável melhor, menos na guerra, como a gente sempre vê o investidor brigando com ações, né? Acho que isso dá para ser um caminho mais suave. A gente tem vários estudos, a correlação baixa ou até negativa dos nossos produtos com o Ibovespa ajudam muito, então eu queria que o investidor olhasse para isso não como um ou, invisto aqui ou lá fora, mas como um e, invista aqui e lá fora, principalmente em renda variável. Tá certo. Gustavo, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade por poder falar um pouco com os nossos clientes aqui. Foi um papo bem legal. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final. Essa live ela vai ficar gravada, vai estar disponível no feed da Blue Trade, no Instagram da Blue Trade, dentro de algumas horas, tá bom? Então vocês podem acompanhar de novo. Eu queria convidar novamente vocês a seguirem a página da Blue Trade no Instagram, para que vocês fiquem ligados em todas as lives que a gente for fazer ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, tá certo? Gustavo, mais uma vez, obrigado, viu? E tchau, tchau, Valeu. pessoal. Valeu, obrigado.